Boa tarde mais uma vez, dando seguimento aqui à nossa pauta. Eu anuncio o processo de recurso de número 4171/2018, auto de infração 2018-08-609, que tem como recorrente a célula de julgamento de primeira instância, o recorrido à distribuidora Via Cosméticos Limitada, conselheiro relator, doutor Micael Pinheiro de Oliveira, indicação de nulidade pelo julgamento de primeira instância, sugestão aqui de nulidade pela assessoria processual tributária. Passo a palavra para o conselheiro relator, doutor Micael Pinheiro de Oliveira. Presidente, renovar os votos de boa tarde. Peço desculpas aí se tiver algum barulho. Tem um vizinho aqui nosso que está fazendo um barulhinho, talvez vai incomodar um pouquinho, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível no relatório, sem deixar nenhuma informação ao lado. Trata-se, conforme anunciado, o processo de número 1/4171/2018, auto-infração 2018-08609, dígito 0, distribuidora Via Cosméticos Limitada ME. Na acusação, o auto-infração tem o seguinte relato: deixar de escriturado no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entrada de mercadorias. A empresa deixou de informar na DIEF, NFE, destinadas no ano de 2014, no VLR, no valor de R$ 640.424,44, e em 2015, no montante de R$ 1.092.000, R$ 30,75, conforme planilha da NFE, destinadas versus DIEF, entradas e DIEF e pré-auditadas gravadas, todas no CD, e informações complementares em anexo. Bom, o contribuinte, então, e resignado, protocola impugnação, aonde alega, em apertada síntese, a nulidade do feito fiscal, uma vez que os autos do processo não retratam a realidade da contribuinte, uma vez que as notas que foram anexadas ao processo não se tratam da empresa ora auditada, que seria uma filial ainda de um conjunto maior de empresas no qual a matriz é que estava com os seus documentos anexados. Então, ele requer aí a nulidade do auto de infração, né? Pede aí preliminarmente, né? Informa que as cópias das notas fiscais impediram ele de realizar a defesa correta com a contestação específica, uma vez que os documentos não se referem ao CNPJ da empresa que foi autuada, e pede, portanto, a nulidade do auto de infração. O processo caminha para o julgamento de primeira instância, que entende de igual forma, só um segundo, presidente, que entende de igual forma e julga pela nulidade da ação fiscal, tendo em vista que houve a impossibilidade da comprovação da acusação frente à ausência dos documentos comprobatórios. O processo, então, tendo em vista a decisão de nulidade da primeira instância, sobe por reexame necessário, uma vez que preenche os requisitos. O processo, então, passa para a célula de assessoria processual tributária. Essa célula tem um parecer da doutora Tereza, no mesmo sentido, confirmando a decisão singular, que declarou aí a nulidade do auto de infração com base no princípio da autonomia dos estabelecimentos, uma vez que se verificou que as notas fiscais elencadas nos relatórios não têm qualquer relação, são referentes, na verdade, à matriz da empresa autuada, não tendo qualquer relação com a empresa que está lançada no auto de infração. O parecerista também informou, por derradeiro, que a empresa autuada parcelou o crédito tributário em 30 de 12 de 2021, com base na 17771 de 2021, o refis, e anexa os documentos. O processo, então, caminha para a Procuradoria, e esse é o relato, presidente. Obrigada, conselheiro. Realmente tem o pagamento pelo refis dos documentos acostados, doutor Micael? A parecerista informa, no último parágrafo do parecer, as folhas... Só um minuto. Só um segundo, porque está bem apagado, mas a folha 65 e 66, né?
Mas eu não visualizei anexado ao parecer os respectivos comprovantes do parcelamento. Só vi que ela informou no parágrafo final da folha 66. Eu fiz uma consulta. Obrigada. Desculpa, doutor. Peraí, doutor Carlos Gondim, eu lhe dou já a palavra, tá? Doutor André, eu apenas interferi aqui antes de lhe dar a palavra, porque eu também tinha olhado, esse processo não tinha localizado, mas nos termos regimentais, eu passo aqui a palavra para o procurador do Estado, depois eu dou a palavra para as discussões, tá, doutor Carlos Gondim? Doutor André, procurador. Está sem som, doutor André? Desculpa, obrigado, presidente, mas nesse caso específico, inclusive, eu acho que é bastante salutar a manifestação do doutor Carlos Gondim, e vou precisar também do suporte aí do conselheiro relator e dos demais conselheiros para subsidiar a nossa informação, a nossa manifestação. Por quê? Porque nesse processo, bem como no seguinte, não consta no WebDrive os arquivos dos CDs, tanto os CDs apresentados pelo o autuante, quanto os CDs que foram apresentados pela defesa. Foram juntados CDs no processo, mas esses arquivos não constam. Na composição anterior, assim, sempre era disponibilizado todos os documentos e arquivos, até para que a gente pudesse fazer uma análise detida realmente do que embasou o lançamento. Nesse caso, eu não tive acesso, não consta impressão nem de relatórios resumidos, né, mas consta sim a referência, todos esses documentos. Eu não tenho como comprovar se o que está sendo dito na decisão ou pelo contribuinte realmente é o que corresponde ao arquivo eletrônico. E aí eu queria esses dois esclarecimentos aí, doutor Carlos Gondim, em relação ao pagamento da própria presidente, bem como em relação aos documentos fiscais do levantamento. Né, se realmente consta a relação dele, se consta lá expressamente que o documento fiscal ele é referente à matriz e não ao estabelecimento autuado, se não existe, não é o caso da empresa, daquelas hipóteses que a legislação autoriza, ou mediante regime especial de tributação, de uma escrituração centralizada. Então, tem algumas questões que a gente precisa esclarecer. Então, se pudessem se manifestar aí mais sobre esses aspectos, eu agradeço. Ok, eu vou passar a palavra para os conselheiros, mas só esclarecendo aqui, doutor André, nós estamos tentando realmente, nós vamos manter essa prática de colocar no WebDrive todas as informações, inclusive as informações do CD. Infelizmente, essa primeira sessão, alguns contratempos ocorreram devido à troca da secretária, mas a gente já está conseguindo colocar tudo em ordem e, com certeza, nas próximas sessões, todos esses contratempos irão sendo aparadas essas arestas e vão ser colocados todos, ok? Eu passo a palavra aí agora para o doutor Carlos Gondim, abro as discussões e depois o doutor Micael pode esclarecer aí as dúvidas do seu procurador, que com certeza são bastante pertinentes. Eu também senti falta de algumas informações quando eu sempre olho os processos também. Doutor Carlos Gondim? Boa tarde novamente. Em relação ao arquivo magnético que o procurador estava referindo, em relação a esse processo, eu não fiz a baixa dele, mas em relação ao processo próximo julgamento, eu baixei o arquivo dele, né? Onde baixa todos os arquivos magnéticos de processo, vão para uma pasta e a gente consegue baixar. Porque a Vládia não conhece ainda a nova sistemática, né? Mas eu acho que a partir da próxima sessão, acho que ela vai solucionar esse problema. Mas, em relação a esse processo, eu não baixei porque eu já tinha visto que tinha uma extinção dele, né? Pelo pagamento. O contribuinte fez um parcelamento em 3 parcelas. Como era só a multa, né? Ele pagou R$ 692,97, 360 de juros e o total R$ 1.053. Foi tudo pago de acordo com o que é definido pela lei 17.771 de 2021, que é a lei do refis, né? A primeira parcela corresponde a 5% do valor do crédito. Qual o valor, doutor Carlos? Por favor, pode repetir? A multa, 692,97, juros, 360,13,
Total, 1.053,10. Doutor Carlos, inclusive no próprio processo consta uma consulta em um arquivo à parte que deve ter sido anexado pela assessoria. Mas assim, eu queria verificar com o senhor se isso aí realmente era os 5% referente à primeira parcela, no caso dos contribuintes que optaram a parcelar, mas a segunda parcela já venceria agora dia 31 de janeiro. Dia 30 de janeiro. Houve o pagamento da segunda parcela e qual o valor? Houve recolhimento. Houve recolhimento. E a segunda parcela foi em qual valor? Agora, não salvei o valor. Mas independente disso, doutor André, vai pagar. Senhores, peraí, doutora Lúcia, eu dou já a palavra para a senhora. Vamos pela ordem, para a gente não... Doutor Carlos Gondim. Doutor, caso ele não tivesse feito o pagamento da segunda parcela, iria ser inscrito na dívida, né? Pelo valor integral. Eu ia só responder ao doutor André. A segunda parcela foi 6.583,30 de multa, 3.421,33 de juros, no total de R$ 10.004,63. Aproveitando, me perdoa, não é instituição centralizada, doutor André, acabei de consultar o cadastro. Que o senhor tinha perguntado. Obrigado, doutor. Questionado. Obrigada. Ok. Doutor André, nós temos aí a nulidade com relação à questão dos documentos, e o senhor me disse que não teve acesso a esses documentos, é isso? Isso. Doutor Micael, esse relatório o senhor deve estar com os autos físicos, deve ter consultado o CD, tem esses relatórios, realmente essa informação é referente à matriz e não ao estabelecimento autuado, porque a acusação fiscal se refere à não informação na DIEF. A empresa, na época, estava obrigada a informar a DIEF, exercício 2014, 2015, e é esse o motivo da autuação. Não, eu só estou com os arquivos pelo WebDrive, baixei todos os arquivos, né? E também não consta. Agora, acerca disso, eu já tenho um posicionamento firmado, aguardar aí o doutor André finalizar para iniciar os debates. Doutora Lúcia e o doutor Carlos chegaram a ver esses relatórios? Não, né? Os conselheiros chegaram a confirmar essas planilhas ou também não tiveram acesso? Não, porque existe uma nulidade. Eu posso dar uma olhada agora rapidamente. Existe uma nulidade aí por alegação de que os documentos acostados se referem aos documentos da matriz e não da empresa autuada, não é isso? Doutor André, procurador, está dizendo que não teve acesso a essas informações. Então, eu pergunto aos conselheiros também se eles tiveram acesso a essas informações, porque para confirmar ou não essa nulidade, nós precisamos ter essa certeza e essas informações. Presidente, eu queria só trazer um ponto, já que a gente já está tratando sobre esse assunto, eu pensei que a gente ia aguardar os debates. Mas, assim, eu parto do pressuposto, presidente, como em alguns outros processos, é bem verdade que a informação não está aqui, o ideal é que a gente tivesse, realmente, se a gente puder consultar aí de plano, mas, assim, o processo passou por 2 agentes públicos, tanto o julgador de primeira instância como a assessoria processual tributária, que, para mim, tem fé pública, né? Se eles analisaram o processo e deram seu parecer no processo, repito, não é um parecer de um único agente administrativo, foram 2, tanto o julgador de primeira instância como a assessoria processual tributária. Então, eu não tenho, presidente, assim, pelo menos é o meu entendimento, como refutar ou pelo menos aferir uma informação de que tem fé pública, né? Então, eles analisaram o processo e verificaram. É bem verdade que se estivesse aqui nós poderíamos atestá-lo. Agora, eu não faço o juízo de valor de colocar em xeque os 2 posicionamentos no processo que foram realizados, em momentos distintos, por agentes distintos. Então, esse é só o meu posicionamento, presidente. Ok, doutor Micael. Doutor André? Presidente, essa questão, na realidade, assim, para destacar diante do que foi colocado pelo doutor Micael, aqui ninguém está colocando em xeque o julgamento e a avaliação do julgador de primeira instância, muito menos a assessoria. Nós sabemos que o CONAT ele tem um corpo de julgadores de primeira instância bastante qualificado e criterioso, assim como a assessoria. A questão não é essa. A questão é que aqui a gente tem que observar aquele princípio que é muito suscitado aqui quando o polo da situação está invertido, né? É o princípio da verdade material. Então, é uma via de mão dupla. A gente não pode apenas presumir pelo que já foi decidido, até porque tanto o reexame necessário quanto o recurso ordinário, ele devolve essa questão à instância recursal, que tem a obrigação de reexaminar fatos e provas. Eu não posso simplesmente presumir que o julgador está correto, e eu acredito até que esteja, sem dúvida, mas para formar
a convicção da nossa manifestação e acredita a convicção dos senhores julgadores, é necessária essa verificação. Até para que isso conste expressamente na resolução, né? Se não for possível constar isso agora, não sei se o doutor Carlos Gondim, é prudente, talvez, se ninguém pedir, que eu acho que seria mais apropriado um pedido de vistas de algum conselheiro do fisco, que tem pleno acesso a isso, mas se não, eu vou ser obrigado a pedir vistas para eu poder manifestar tendo pleno conhecimento das provas que existem nos autos. Né? Talvez o doutor Carlos Gondim já possa esclarecer em sessão e evita isso e a gente já prossegue no julgamento. Concordo, senhor procurador, concordo. Realmente todos têm que ter conhecimento da documentação para afirmar seu entendimento, convicto do que realmente consta nos autos. Doutor Hernani já estava pedindo há tempos aí a palavra. Pode falar, doutor Hernani. Sim, presidente, eu queria comparar esse caso com o que foi julgado ontem, em que existe o processo, o exame necessário, naquele tinha um recurso, né, nesse não tem, e o contribuinte aderiu ao refis. Não é um caso, não é a mesma situação em que, ao aderir ao refis, ele renuncia a tudo que tinha argumentado e o exame necessário fica prejudicado, né, conforme o doutor Augusto mencionou, pelo artigo 18, parágrafo único do artigo 21 da Lei 17.771. Não é a situação idêntica? Não é a mesma situação esse? Mas não foi unanimidade em relação ao reexame, né, doutor Hernani? Nem todos entendem dessa forma. Bom, considerando aí essa ausência, eu queria perguntar aos conselheiros, todos os conselheiros, nenhum dos conselheiros teve acesso a essas informações do WebDrive? O WebDrive, para mim, só apareceu as peças principais. Assim, o complemento desse não aparece. Então, você não teve acesso às informações das nossas fiscais. Bom, gente, então, se os conselheiros não tiverem convicção e quiserem aí... Presidente, eu me sinto confortável para julgar, como disse, né? Eu acredito que não é, quando se tem uma decisão de primeira instância e um parecerista que dão a mesma análise, eu acredito que não é uma questão de presunção que o documento não é, né? Okay, com o entendimento do doutor André, eu acredito que isso não é uma presunção, não. É um fato que está dentro do processo. Doutor André, o senhor gostaria... Ok, obrigada, doutor Micael. Eu entendi já a sua posição, o seu posicionamento. Mas tudo bem. Presidente, André, já que nenhum dos conselheiros do FIS se disponibilizaram a pedir a vistas, né, que tenham acesso direto a esse sistema, eu não tenho, mas vou fazer o pedido de vistas, peço para a Vlária depois me disponibilizar os arquivos dos CDs constantes dos autos, e aí a gente inclui, possivelmente, na sessão do mês seguinte. Doutor André, eu estou abrindo os arquivos, certo? Eu estou abrindo o arquivo agora. Primeiro arquivo cita um outro CNPJ, que é o arquivo da pré-auditoria. Cita o CNPJ 6771935, que é de outra empresa, do mesmo grupo. O segundo arquivo não identifica o CNPJ, que é por emitente. E o terceiro, ele fala claramente que é o CNPJ da matriz. Entendi. Eu vou examinar esses arquivos, né, com calma, e aí a gente retorna na outra oportunidade. Então, fica pedido vistos, viu, presidente? Acatado. Doutora Lúcia, se a senhora puder me encaminhar esses arquivos, eu até lhe agradeço por e-mail, ou disponibilizar lá no WebDrive. Ok, então, nos termos de regimentar, foi concedido vistas aí ao procurador do Estado, em face da ausência das informações sobre o auto no WebDrive. Então, dando seguimento aqui, anuncio o processo de número 3379/2019, auto de infração 2019-09497, que tem como recorrente a empresa J. Alves e Oliveira Limitada, recorrida à célula de julgamento primeira instância, conselheiro relator, doutor Diego de Andrade Trindade, a quem eu passo a palavra, indicação de julgamento de primeira instância pela procedência da autuação, e indicação da assessoria processual tributária pela procedência da autuação. Passo a palavra para o doutor Diego para o relato do processo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu vou falar o relatório, tá?
Versa o presente auto de infração sobre procedimento fiscal que detectou, mediante o levantamento quantitativo de estoques, efetivado a partir das informações transmitidas pelo contribuinte em sua escrituração fiscal digital, que houve uma omissão de entradas pela aquisição de mercadorias sujeitas à tributação normal, sem documentos fiscais, no exercício de 2016, no montante de R$ 20.890,20. Conforme o auto, com base nas entradas, saídas e inventários informados pelo próprio contribuinte através do relatório do SPED, restou verificado que o mesmo efetuou entradas de mercadorias sem documentação fiscal, mercadoria estas sujeita ao regime normal de tributação, caracterizando omissão de entradas, pelo que constatou infração ao artigo 127 do Decreto 24.569 de 97, com a penalidade no artigo 123, 3S da Lei 12.670 de 96, alterado, pela Lei 16.258 de 2017. Nas informações complementares, o auditor fiscal relata que, baseado nas entradas a serem informadas, bem como nos estoques, todos recepcionados pelos SPEDs e coletados do sistema Solar, constatou-se que o contribuinte efetuou entradas de mercadorias sem documentação fiscal. Mercadorias, estas que seriam sujeitas ao regime normal de tributação, caracterizando-se omissão de entradas, conforme no demonstrativo anexado nos autos do processo. Assim, concluiu a autoridade fiscal, por se tratar de omissão de entradas de mercadorias, restou aplicada a multa de 30%, conforme o artigo 123, inciso 3, a linha S, da Lei 2.670 de 96. Junto aos autos, constam os seguintes documentos e comprovações: informações complementares, mandado de ação fiscal número 2019-04372, termo de início de fiscalização número 2019-05832, aviso de recebimento, termo de conclusão número 2019-06881, levantamento quantitativo de estoque, mídia CD, lista de postagem e certidão de saneamento. Em sede de defesa em primeiro grau de julgamento, autuada as folhas 17 a 23, alega, em suma, a não caracterização do prejuízo ao fisco, bem como a não observância pelo auditor fiscal do seu direito constitucional à ampla defesa, postulando, ao final, a nulidade do auto em discussão. Apreciando a defesa da autuada, a ilustre julgadora de primeira instância julgou totalmente procedente o auto de infração, intimando a empresa a recolher ao erário estadual, no prazo de 30 dias, a importância de R$ 6.267,06, com os demais acréscimos legais, ou interpor recurso em igual prazo junto ao colégio do Conselho de Recursos Tributários. Em face de tal decisão, a empresa atuada apresentou recurso ordinário, na qual sustenta os seguintes pontos. 1. Que a ação fiscal teria sido superficial. Que a ação fiscal teria sido superficial, uma vez que deixou de investigar detalhadamente as operações de entrada e de saída da recorrente, notadamente planilhas e documentos que comprovariam a regularidade de seus procedimentos. 2. Que o auditor fiscal teria considerado o levantamento de estoque realizado, o CFLP 5922, como movimentação de estoque, sendo que tal CFLP não movimenta estoque, tendo se utilizado como simples faturamento decorrente de venda e entrega futura. 3. Que se considera ocorrida a movimentação de estoque somente quando a mercadoria é entregue ao cliente, sendo que o CFLP correto seria o 5.117, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura. 4. Que o auto de infração não reflete a verdade em relação à movimentação das operações, uma vez que os documentos fiscais não foram levantados corretamente, conforme o relatório que anexou ao recurso. 5. Que foram consideradas as notas fiscais 5922, quando, na verdade, deveriam ter sido consideradas as notas fiscais 5.117, cujas mercadorias só foram entregues no ano de 2017. Como exemplo, citou o produto 2.534, ao qual foi considerado como saída as notas fiscais 5.922. Quando, na realidade, as entregas foram efetuadas ao cliente apenas no dia 2/1 de 2017, através das notas fiscais 5.117. Assim, e tendo em vista tais argumentos, postulou que fosse declarado nulo de pleno direito ao auto de infração, haja visto ferimento ao seu direito de ampla defesa e, alternativamente, que fosse julgado improcedente o mesmo. Em sede de parecer, a assessoria processual tributária opinou pelo reconhecimento do recurso ordinário interposto e, no mérito, para negar-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau de total procedência do auto de infração,
a qual se deu por ter infringido o artigo 127 do decreto 24569, com a penalidade incerta no artigo 123, 3S, da Lei 12.670 de 96. É o relatório. Ok, doutor Diego. Nos termos regimentais, passa a palavra do senhor procurador do Estado, doutor André Carreiro. Obrigado, presidente. Saudando a todos. Como bem relatado, temos aqui um processo, um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, que constatou a omissão de entradas no exercício de 2016 de operações no valor de R$ 20.890,20, tendo se lançada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória, indicando-se como fundamento legal o artigo 123, inciso 3, a linha S, da Lei 16.670 de 96, acrescentado pela Lei 16.058 de 2017, multa no valor de R$ 6.267,06. Conforme informações complementares do auto de infração, mediante levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, no qual foram considerados estoques inicial e final do exercício fiscalizado, informados na FD pelo próprio contribuinte, bem como as notas fiscais de entrada e saídas de mercadorias, verificou-se que o contribuinte adquiriu mercadorias sem documento fiscal, mercadoria essas sujeitas ao regime normal de tributação, portanto, tributação na saída. Consta no processo referência à imagem de um CD, na qual consta o levantamento quantitativo de estoque e todos os relatórios complementares que o embasam. Né? O método fiscal está amparado no artigo 92 da Lei 12.670 de 96, a obrigação de aquisição de mercadoria somente mediante documento fiscal, ela está prevista no artigo 139 do Regulamento CMS. Nesse processo, vale o que já foi dito no processo anterior, presidente, não tivemos acesso aos arquivos dos CDs, nem o CD apresentado pelo autuante, nem o CD apresentado pelo contribuinte na sua defesa. Então, indaga o relator se ele teve acesso a esses documentos ou algum outro conselheiro, para que a gente possa nos manifestar de maneira mais apropriada. Não, também não tive, não. Senhores conselheiros, tiveram acesso às informações desse auto de infração? Eu consegui baixar esses arquivos. Tem os arquivos do CD do contribuinte, onde ele traz a contraprova dele também. Não, eu baixei o da autuação mesmo. Só da autuação. Né, propriamente dito, e as planilhas de entrada e saída, né? Os relatórios totalizadores. Mas não foi Drive não, viu? Porque eu tenho acesso ao sistema da própria secretaria, a gente consegue baixar essas planilhas. Doutor Carlos, seria viável o senhor compartilhar aí pelo menos o relatório totalizador? Eu acredito que seja pequeno pelo valor da autuação, que nele a gente já tem um resumo mais ou menos do que foi apurado nesse levantamento quantitativo de estoque. Enquanto ele tenta, presidente, eu vou prosseguindo aqui em relação aos pontos da defesa, tá certo? Enquanto ele vai, a gente ganhar tempo também. Bem, no recurso, o contribuinte ele alega primeiramente nulidade do auto de infração, alegando cerceamento de direito de defesa, por falta de clareza e superficialidade no levantamento fiscal, né? Entendemos que não deve ser acolhida essa preliminar de nulidade. O levantamento fiscal, conforme consta nos autos, ele foi realizado com base nas informações prestadas pelo contribuinte em sua escrituração fiscal digital. Portanto, uma mera negativa geral, sem apresentação efetiva de cerceamento, de dificuldade ou impossibilidade da realização da defesa, ela não se justifica como fundamento para anular o auto de infração que utiliza um método de levantamento quantitativo de estoque. Né? Ressalto aos senhores que aqui não é o caso de uma contagem física de estoque, mas sim uma contagem escritural, né? Considerando entradas e saídas de estoque inicial com base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte ao fisco. Trata-se ainda de método fiscal adequado e eficaz, utilizados por todos os fiscos estaduais, está amparado na legislação tributária estadual no artigo 92 da Lei 12.670 de 96, né? Como já foi bem explicitado, ele é feito
mediante uma equação matemática, mediante também um prévio triagem das informações escrituradas, né, para que não haja distorções, e, pelo que consta nos autos, foi demonstrada a omissão de entradas dos produtos sujeitos à tributação normal, pois a equação estoque inicial mais entradas igual ao estoque final mais saídas, ela foi negativa, demonstrando assim que o quantitativo de saídas e estoque final foi superior ao quantitativo de entradas e estoque inicial. Portanto, resta configurada, sim, a omissão de entrada decorrente de aquisição de mercadorias sujeitas à tributação normal sem documento fiscal. Foi apurado isso no método fiscal adequado e usual, principalmente para empresas comerciais, como é o caso do contribuinte. Ressalta ainda que eventuais distorções existentes no levantamento quantitativo de estoque decorrente de erros ou omissões do contribuinte, e isso é muito comum quando ele não atenta para a correta escrituração da sua escrituração fiscal digital, seguindo o manual de orientação COTEP, que define as regras, isso principalmente em muitos casos referente a fatores de conversão, ou a codificação, que deve ser a mesma para o mesmo produto, tanto nas entradas quanto na saída, mas eventuais erros decorrentes dessas situações, ou mesmo de alguma operação que venha a ser incluída indevidamente no levantamento quantitativo de estoque de mercadoria, que a princípio não deveria constar, como, por exemplo, operações que não movimentam o estoque, ou operações com referente a mercadoria, bens do ativo fixo, ou mercadorias de bem consumo. Tais questões elas podem ser objeto de ajuste no decorrer do processo administrativo tributário. Isso está expressamente autorizado no artigo 145 do CTN. Então, verifico que, do que consta nos autos, foi possível a plena compreensão do contribuinte do que ele estava sendo autuado, tanto que exerceu o seu direito de defesa de maneira ampla e restrita, né, apresentando impugnação e recursos cabíveis, portanto, não resta caracterizado qualquer cerceamento ao seu direito de defesa, devendo ser afastado da alegação de nulidade do auto de infração. Ressalta ainda que, nesse tipo de levantamento, cada mercadoria ela é objeto de um levantamento autônomo. O que existe é um relatório totalizador que ela pega e consolida todas as informações, mas cada levantamento em relação a cada mercadoria é independente. Passando aqui a análise de mérito, o contribuinte ele alega que existem equívocos no levantamento quantitativo de estoque, defende que houve a inclusão indevida de operações do CFOP 5922, as quais não movimentam o estoque, pois referem-se a simples faturamento decorrente de venda para entrega futura. Né? Portanto, pelos seus argumentos, haveria uma duplicidade de registros de uma mesma operação, né? Uma vez que somente deveria ser considerada a nota fiscal emitida no CFOP 5117, que se refere à venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro originada da encomenda para entrega futura. E aí ele cita no seu recurso exemplos, né, como o produto de código 2534, referente ao bebedouro EGM 30, cita notas fiscais que foram emitidas com o CFOP de simples faturamento 5922, citando as de números 7454 e 7543, e aí traz também a referência a notas fiscais que seriam correspondentes a essas notas de mero faturamento, as notas fiscais de efetiva remessa no CFOP 517, que seriam as notas fiscais 690 e 673, respectivamente. Ressalta ainda que, na situação exemplificada, inclusive, foi considerado no levantamento quantitativo de estoque operações cuja saída do estoque somente se deu no exercício seguinte ao que estava sendo fiscalizado. Como já disse, não tive acesso a essas informações, mas verifico que a defesa do contribuinte é muito específica, ele faz referência a documentos fiscais, traz exemplo, anexa o TD, trazendo essa situação. Então, eu entendo aqui, ao contrário do que manifestou a assessoria processual tributária, sim relevante no levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, que sejam considerados apenas os documentos fiscais de operações com CFOPs que efetivamente movimentem o estoque, até porque o levantamento é de estoque, né, de mercadorias. Então, não se pode indiscriminadamente considerar todas as operações do contribuinte, mas somente aquelas que se refiram a mercadorias disponibilizadas para comercialização do seu estoque e que efetivamente sejam objeto dessa comercialização. Então, como foi dito, o contribuinte ele traz impugnação específica e contraprova, né? Segundo ele alega, que aí eu não tive acesso realmente ao CD,
anexado por ele, e também, pelo que já foi dito, ninguém teve, né? E deveria realmente somente ser considerado essas operações não, que movimentam o estoque. Portanto, se forem incluídas notas fiscais de simples faturamento, elas devem sim ser excluídas do levantamento. Ressalta ainda que quanto às operações de venda à ordem, verifica-se que as notas fiscais de simples faturamento e a correspondente nota fiscal de remessa por conta e ordem terceiro, elas devem conter as mesmas informações referentes às mercadorias, quantidades e preços, com expressa indicação nesta última da nota fiscal de simples faturamento. Na nota fiscal de remessa tem que ter a referência nas informações complementares da nota fiscal de faturamento, até para que seja vinculada à operação. Mas, de fato, só o movimento do estoque, a de remessa, que é quando efetivamente há a saída do estoque do contribuinte. Outro sim, também é relevante o destaque feito pelo recorrente, que deve ser considerado que o levantamento quantitativo de estoque ele é realizado em um exercício fechado. E, na situação que ele relata, pode ocorrer, sim, a emissão da nota de faturamento no exercício, mas que a efetiva remessa ela só ocorra no exercício seguinte, que é a situação que ele exemplifica e que, de fato, isso ocorrendo, isso pode impactar, distorcer o resultado do levantamento quantitativo de estoque e merece ser verificado, né? Portanto, tratando-se de documentos fiscais vinculados, nos quais somente a nota fiscal de remessa movimenta o estoque, somente ela deve ser considerada no levantamento quantitativo de estoque, com a exclusão da correspondente nota de simples faturamento, no CFOP 5922. Então, do que consta, e aí a gente não vai ter acesso ao CD do contribuinte, o doutor Carlos Gondim está colocando aqui, compartilhando aqui o relatório totalizador, mas me parecem que os argumentos do contribuinte são relevantes e de modo que eu entendo que, nesse caso, é necessária a conversão do julgamento em perícia para que a gente esclareça as situações que foram colocadas pelo contribuinte de maneira específica no recurso e também verificar os arquivos que ele traz no CD em anexo, para que seja confrontado com o levantamento quantitativo de estoque realizado e, caso fique evidenciado realmente que foram incluídas operações que não movimentam o estoque, elas sejam incluídas, fazendo-se os ajustes necessários do levantamento quantitativo de estoque e retorne no outro momento aqui para julgamento da Câmara. Então, presidente, seria, num primeiro momento, essa nossa manifestação de converter o processo em diligência pericial para que seja feita essa verificação conforme argumentos específicos trazidos pelo contribuinte e, posteriormente, a gente, com esse esclarecimento, possa analisar esse processo com mais propriedade. Por hora, é o que temos a colocar. Obrigado. Ok, doutor André, realmente também nesse processo nós não temos o CD, mas tem um pedido aí de perícia da parte, doutor André já se manifestou sobre isso, de prudente como encaminhamento, então eu gostaria de saber dos senhores, abrir aqui para as discussões, se nós podemos dar prosseguimento na análise desse processo e encaminhar, considerando que há um pedido de perícia nos autos, encaminhar esse processo para a célula de perícia para já fazer essa análise, até para evitar que esse processo retorne apenas para que se anexe esse CD, já que há condição de encaminhar esse processo à perícia. Então, eu deixo para as discussões aí de vocês sobre essa questão. Tem notas fiscais de simples remessas que foram incluídas, né, e que precisariam ser retiradas, aí nós precisamos só, caso se decida pelo encaminhamento, se acate a sugestão da Procuradoria e o pedido da parte, precisaríamos só especificar aí os quesitos. A doutora Lúcia pediu a palavra? O som, doutora Lúcia. Boa tarde, desculpa. Reitero meus cumprimentos. Inicialmente, eu estava pensando em pedir vista do processo, considerando que o senhor procurador não teve acesso às informações do CD, nem o relator. Mas, dado esse novo evento da solicitação, da ideia do procurador de solicitar a perícia, eu acho que, no momento, seria o mais sensato e o mais adequado, que eu já voltaria o processo de uma forma mais resolutiva. É a minha posição. Ok. Algum outro conselheiro? Doutor Carlos Gondim? Doutora Caroline? Acerca desse pedido de perícia da parte, acatado aí pela Procuradoria, doutor Micael?
Eu acho que é necessário. Só que eu estava dando uma olhada na defesa do contribuinte, eu achei que os argumentos dele foram muito vagos, né? Ele poderia ter apresentado, pelo menos, uma nota, uma venda efetiva e uma simples remessa, ter feito um relacionamento dessas notas. Ele não apresentou. Ele poderia ter apresentado logo todas as notas, que facilitaria até o trabalho da perícia, né? E o que é o correto, né? Você tem que apresentar todos os pontos definitivos. Do jeito que os quesitos pontuados pela parte, doutor Gondim, conforme o senhor está analisando aí, os senhores conselheiros também, os quesitos analisados, pontuados pela parte, há a possibilidade da perícia identificar essas notas e excluir essas, elas foram indicadas? Não na sua totalidade, né? Vai ser necessário intimar o contribuinte para que ele apresente as notas da venda e da simples remessa, fazer um relacionamento entre elas, né? Existem também outras situações aí que eu estava dando uma olhada, essas transferências, como é que foram consideradas também, né? Tem um CFOP de transferência, mas eu acho que seria cabível, eu acho a perícia realmente. Já ficou identificado que há realmente algumas inconsistências no levantamento que precisam ser analisadas, né? Só precisamos aqui pontuar os quesitos de encaminhamento. Doutora Caroline? Eu estava até olhando aqui na defesa se não tinha pedido de perícia já na impugnação deles. Eu não consegui. No recurso tem, né? Mas na impugnação não, porque talvez seria o caso de retornar, né? Porque a julgadora de primeira instância não se manifestou. Mas eu estava olhando aqui, realmente ele só pediu a perícia no recurso. Do jeito que os quesitos dele estão pontuados, é possível responder, a perícia responder, ou vocês acham que é necessário reformular esses quesitos para eles ficarem mais objetivos para facilitar o trabalho da perícia? Porque o contribuinte, ele pontua aí os quesitos, ele mesmo indica os quesitos, né? Talvez o Carlos Londin, que é o expert da perícia, possa nos ajudar. Porque nós precisamos aqui pontuar esses quesitos, que não obrigatoriamente precisa ser igual da forma como a parte requeriu. A meu ver, eu acho que deveria dar uma aprimorada. Eu estou achando assim, as perguntas muito... Ok, então... vagas, né? Então, vamos aqui pontuar esses quesitos para ser mais objetivo, dar celeridade aí nesse encaminhamento. Teria que ser feito algumas alterações realmente nesses quesitos que ele propôs, né, o contribuinte. Doutor Carlos Gondim, o senhor poderia fazer a sugestão aí da redação dos quesitos para os conselheiros analisarem e a gente consignar aqui? Vamos analisar aqui primeiro, o que ele propôs. Analisando a documentação fiscal da recorrente, como foram observadas as notas fiscais de CFOP 5922. 5922 é simples faturamento, né? Eu acredito que deveria ser feito não dessa forma que ele propôs aí. Relacionar as notas fiscais da efetiva venda com as notas fiscais de simples faturamento. Okay. Saber se foi incluído no levantamento. De venda com as de faturamento. Da efetiva venda com as notas fiscais de simples faturamento. Que o perito identifique, né? Se existe notas de simples faturamento dentro da planilha que foi... O ideal é fazer o relacionamento antes entre elas para saber se estão em duplicidade, né? A de venda efetiva com a de simples remessa. Ok. Relacionar e olhar. Essas notas estão dentro do levantamento?
se for, tem que excluir, né? Certo. Excluído, Colocar claro que se for para eles apresentarem já com a exclusão, né, o resultado. Ok. Nós vamos elaborar, estou querendo... notas. Ok. A redação nós vamos elaborar depois para colocar na ata. Estou querendo só fechar aqui a ideia para que todos aprovem e a gente dê esse encaminhamento. Teria outro quesito? Vamos ver o segundo quesito, né? No levantamento de estoque, foram observadas as notas fiscais cujo CFOP é 5117. Eu vou ter que dar uma olhada aqui nas saídas aqui. Eu não vi esse CFOP, não, que ele está se referindo, não. Ele faz menção, esse CFOP, eu estou no relatório de saída. Eu não encontro esse CFOP que ele está referindo. 5117 olhar aqui o que... Então, seria verificar se consta no levantamento. São saída ou prestação de serviço para o Estado. 5117, né, que ele fala. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originados de encomenda para entrega futura. Observar, eu não vi essas notas no levantamento nas saídas, né? No relatório de saída do fiscal. Mas podia pedir para ele confirmar, né? Fazer uma verificação mais detalhada, né? Com mais tempo. Porque ele afirmou, mas não tinha nenhuma nota, não. Se você... porque vocês não estão tendo acesso, né? Mas se a gente acessasse o relatório de saída, não consta esse CFOP. Então, ele teria que indicar no levantamento quais as notas com o CFOP que ele indicou na pergunta dele, né? No quesito que ele formulou. Ok. Teria mais algum? Então, seria as notas fiscais de venda futura. Depois a gente faz a redação direitinho, verificar o CFOP 5117, que se refere às notas fiscais de venda futura, verificar as notas de simples remessa. Que ele está propondo qual é o CFOP considerado para movimentação de estoque? 5922 ou 5117? Se a empresa ela considerar a legislação, ela teria que considerar a de efetiva venda a principal. A de simples remessa sairia sem destaque do ICMS. Ok. Quem define a empresa, não é a Cefaz, não. A empresa que obedece a legislação. Ok, teria mais outro. Então, basicamente, verificar as notas simples de remessa, verificar essas notas para entrega futura. O que mais? Depois a gente formula bem direitinho a redação, coloca na ata e vocês dão uma olhadinha. Eu acho que os quesitos são só esses aí mesmo. Sim, doutor André. O ponto principal do argumento contribuinte, o que tem que ser verificado, é se realmente as duas notas, que são notas vinculadas, elas foram consideradas no levantamento de estoque. Ele cita alguns exemplos e ele informa que no CD que ele anexou constam esses documentos. Ele traz 4 documentos fiscais. Além disso, na minha compreensão, é relevante também um aspecto temporal, já que se trata de um levantamento quantitativo de estoque, ou seja, a verificação da movimentação de estoque do contribuinte, o argumento dele em relação a algumas situações em que a saída de estoque só se deu efetivamente no exercício seguinte, em referente a operações de venda para entrega futura ocorridas no final do exercício fiscalizado, que é um dos quesitos que ele coloca. Isso também, para mim, me parece relevante, porque se o levantamento é num exercício fiscalizado, obviamente que se a venda ocorreu em dezembro, mas não saiu de estoque em dezembro, só em janeiro, ele não pode considerar isso como impactante no levantamento que resultou numa omissão de entrada. Ok. Então, esse ponto também eu acho relevante a ser examinado pela perícia e foi suscitado pelo contribuinte. Deixar claro o perito, né? Então, basicamente, eu vou pedir depois ao doutor Carlos Gondim para me ajudar a fazer a redaçãozinha bem direitinho desse quesito, mas basicamente a ideia é essa, né? Verificar o batimento dessas operações de remessa para entrega futura e, como o doutor
André acabou de pontuar, a questão do aspecto temporal, verificando aí a saída desses estoques que está dentro do levantamento, no período do levantamento, ok? A gente vai fazer essa redação, o importante é que todos estão de acordo com o encaminhamento desse processo, a conversão do processo, a perícia, para verificar essas questões pontuadas. Sim. Então, sendo unanimidade... Oi? Mais alguma observação? Doutor Hernani? De acordo. De acordo. Então, sendo unanimidade, o processo de número 3379/2019, que tem como recorrente a empresa J. Alves Oliveira, a terceira Câmara de Julgamento, por unanimidade, resolve converter o custo do processo em encaminhamento para a perícia e, de preferência, também pedindo para que se indique, a empresa indique o assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais, não é isso? Vou pedir mais uma vez, doutor Gondim, depois para auxiliar a gente aí na elaboração desses quesitos, para facilitar aí para a doutora Vládia, para a gente fazer essa ata, e amanhã a gente coloca para vocês, todos apresentem suas sugestões. Eita, disparou aqui uma lá. Vou dar uma palavrinha rápida. Em relação ao pedido de indicação do assistente técnico, eu acharia que deveria deixar para o próprio perito solicitar, porque, às vezes, acaba atrapalhando muito o trabalho do perito. Porque você sabe que está demorando muito hoje em dia a comunicação. A gente manda um AR, às vezes demora, e acaba atrasando os trabalhos, né? Ok. Se deixar para o perito ele ter a liberdade, não, eu vou precisar realmente de uma pessoa para auxiliar da empresa. Aí ele mesmo faria o pedido, né? Eu não sei, doutor Carlos Gondim, vocês estão ouvindo barulho? Um alarme de incêndio aqui disparou. Dá para ouvir o que eu estou falando? É um barulho. Eu não sei, porque eu vi que um dos processos, ele pede o assistente técnico, inclusive ele diz o nome da... Eu não sei se é nesse. Né? Ele diz o nome da pessoa, inclusive. Eu não sei se é nesse. Ele dá os quesitos, e no último parágrafo, se vocês puderem dar uma olhadinha, ele indica, ele já diz o nome da pessoa. É isso? É nesse? Gilvanete Nogueira. Indica. Exatamente, eu tinha visto. Por isso que eu falei de assistente técnico, doutor Gondim. Como ele já indica, é melhor fazer o quesito intimando também. Doutor Gondim. Então a gente coloca em ata, né? Bom, esse é a decisão para o processo. Nossa. Aqui nós encerramos a nossa pauta de hoje. Encerramos a nossa pauta de hoje, ocasião em que eu já convido os senhores para a quarta sessão de julgamento a se realizar no dia 18 de fevereiro, onde nós teremos 4 processos, processo da Mais Sabor, Indústria e Comércio, todos os 4 processos são da mesma empresa. O primeiro processo de relatoria do doutor José Augusto Teixeira, o segundo processo de relatoria do doutor Caroline Brito de Lima, o terceiro processo também da Mais Sabor, da doutora Lúcia Fátima Dantas, e o último processo, também da Mais Sabor, doutor Micael Pinheiro de Oliveira. Então, dou por encerrada a sessão. Assuntos gerais? Não? Não tendo, eu agradeço a participação de todos, peço desculpa aí mais uma vez por esse contratempo hoje dos processos não estarem com o WebDrive, vamos fazer o possível para realmente evitar esse tipo de contratempo, mas também peço a compreensão de todos no sentido de entender que essa foi uma semana um tanto quanto atípica para a gente, por ser a primeira semana, por estarmos num processo de mudanças, de tudo mais, mas a gente aos poucos vai conseguindo aparar essas arestas de forma que as próximas sessões a gente vai ter tudo dentro da mais perfeita normalidade, ok? Agradeço a todos, boa tarde e até amanhã. Boa tarde. Tranquilo, presidente. Boa tarde. Não há aresta nenhuma, não, é só um aperfeiçoamento.